Olá, como vai? Eu espero que você esteja fortalecido no Senhor nesse período. Estamos lidando com a pandemia ainda, mas temos recebido graça e favor de Deus. Todos aqueles que estão se movendo em confiança e observando os cuidados necessários, eu creio, têm sido guardados. E Deus mesmo está cuidando dos seus. Nossa confiança é essa, né? E eu quero continuar o tema do arrependimento e hoje queria convidá-lo para ler 1 João, capítulo 1, e a partir do versículo 5, nós aprendemos que Deus é luz. O pecado precisa ser confessado e precisamos do perdão e da propiciação de Deus. Ele mesmo planejou todo um caminho de redenção e remissão e nós precisamos nos apropriar e viver como filhos de Deus. A igreja como corpo de Cristo, nós como indivíduos, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse é um tempo de nos realinharmos segundo a fé verdadeira. Participar de uma igreja não é só ser membro e botar o seu nome lá e dizer que você faz parte daquele estatuto de fé, que você concorda com aquele estatuto de fé. É mais do que isso, é realmente viver pela fé bíblica, pela fé cristã revelada através do Evangelho do Reino. E isso é uma restauração que nós necessitamos agora, de realinhar a nossa fé, a maneira como nós cremos, sendo realmente a maneira como nós vivemos. E o texto diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essas são as palavras do apóstolo João nesta carta tão importante. E essa mensagem tão profunda e verdadeira começa dizendo que Deus é luz. Ele diz: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz. E nós não podemos andar em trevas, porque não há nele treva alguma. E se somos filhos da luz, se somos filhos de Deus, e se mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Eu quero convidá-lo para refletir tão profundamente nessa hora. Nós estamos no meio de coisas tão intensas e nós somos uma grande nação, né? Somos um povo muito grande, a nação brasileira. Mas também, no meio dessa nação, há muitos dizendo que são cristãos, há muitas igrejas. Nós temos hoje muitas comunidades locais que dizem confessar a fé em Cristo Jesus. Nós temos também muitas Bíblias, muitas pessoas têm comprado a Bíblia, outros têm ganho a Bíblia. Nós temos milhares e milhares de Bíblias que estão nas casas dos brasileiros. Ou seja, a mensagem de Deus está disponível. Nós também temos muitos pregadores. Eles estão nos meios de comunicação, mas eles estão também nos lugares de reunião, nos lugares onde a igreja se reúne. Muitos pregadores, milhares de pregadores. Temos também muitas escolas bíblicas, nós temos muitas, nós temos
muitas escolas que estão ensinando a respeito da Bíblia, alguns estão ensinando teologia e nós também temos muitas reuniões de oração, milhares de reuniões de oração, nos prédios onde a igreja reúne, nas casas, nos negócios, nós temos para todo lado. Mas a pergunta é, por exemplo, nós estamos conscientes de que estamos realmente agradando a Deus ou não? Nós estamos com clareza do que é o pecado? Nós sabemos que Deus é luz e nós estamos vivendo uma vida de andar na luz? Nós temos que refletir sobre isso. Nós somos chamados para saber se nosso andar não está em trevas, porque Sodoma não tinha pregadores, Sodoma não tinha Bíblias, Sodoma não tinha institutos bíblicos, Sodoma não tinha igreja. E Deus, o Senhor, foi lá e Ele lidou com o pecado de Sodoma. Hoje, o Brasil tem recebido a mensagem de Deus. Você e eu, nós temos recebido a mensagem de Deus. E a mensagem é essa, que Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todos nós necessitamos refletir seriamente sobre isso, porque isso não ficará sem que Deus venha tratar conosco. Deus está tratando já com esta nação, porque ela tem recebido muito da mensagem dele, mas nós necessitamos chorar nosso pecado, clamar a Ele, misericordiosamente, que Ele venha nos mudar, que haja confiança em nós para aplicarmos essas verdades da palavra à nossa história. Por quê? Porque nós estamos dizendo que cremos, que seguimos a fé cristã, mas as nossas obras são obras de quem está andando em trevas. Nós temos muitas coisas sendo feitas pelos cristãos que não estão de acordo com a Escritura. Ou seja, nós estamos afirmando a comunhão com a luz, mas as nossas obras revelam a comunhão com as trevas. Isso é grave, gravíssimo. Isso vai ter uma consequência. Essa conta já começou a chegar e ela vai ser cobrada finalmente. Por quê? Porque Ele colocou à disposição o poder do seu sangue. Ele criou exatamente a confissão, como nós tratamos o pecado. O remédio para o pecado é o arrependimento, a confissão do pecado e a aplicação dessa verdade do Evangelho do Reino. Voltar a ser governado pelas ideias de Cristo, voltar a ser dirigido pelos seus pensamentos e revelar uma vida que realmente diz que você está em comunhão com Cristo. Nesses dias, estamos vendo durante a pandemia muitos cristãos que não foram devidamente amadurecidos na fé e que ainda não mergulharam na fé o suficiente e eles estão enfrentando essa adversidade, estão enfrentando isso como se não conhecessem a Deus, como se não tivessem fé. E isso é algo muito sério que você precisa lidar. Se você fala que conhece a Deus, se você fala que é um filho de Deus, se você fala que crê em Deus, então essa fé vai gerar em sua mente certezas, convicções, mais do que certezas, convicções a respeito de Deus, a respeito do seu poder de libertar, a respeito do perdão, a respeito de uma nova vida fora do cativeiro do pecado. E é exatamente isso que Deus está nos chamando agora, esse chamado de arrependimento para a noiva, chamado de arrependimento para a igreja. Somente a igreja falsa seguirá em pecado,
mas a igreja verdadeira vai se posicionar de modo obediente. Essa obediência é muito importante obedecer. Sabe por quê? Porque a oração de uma pessoa que não obedece não tem poder. Não tem poder. Não é ouvida por Deus. A oração de alguém que não obedece a sua palavra, que escuta o que ele diz por um ouvido, mas não pratica o que ele diz. Essa oração é uma oração que não sobe, ela não tem efeito. Sobre a nossa nação, nós precisamos hoje de um derramar do Espírito. A oferta de um desobediente não tem valor. Por quê? Porque ele está tentando comprar Deus, ele está tentando fazer um negócio. É mais importante obedecer do que oferecer sacrifícios. Obedecer é o nosso chamado agora. Ele mesmo, Deus, está esperando que nós deixemos a desobediência e andemos pelo caminho da luz, porque somos filhos da luz. E somos filhos da luz, então nós temos comunhão com a luz e não mentimos, não andamos em engano, não andamos em falsidade, mas andamos na verdade. Que hoje o poder da palavra de Deus seja sobre a tua vida e você possa receber essa transformação. Quero lhe recomendar a leitura por mais de uma vez de Romanos 5, 6, 7 e 8. Esses 4 capítulos vão lhe ajudar a assumir uma nova posição de obediência em Cristo Jesus. Deus abençoe você.